Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. E no episódio de hoje nós vamos além das normas e planilhas para entender os verdadeiros desafios da execução de projetos e instalações industriais. E para isso eu tenho o prazer em receber o engenheiro mecânico Luiz Hermann, que traz sua experiência prática e sua visão estratégica sobre o tema. Bem-vindo, Luiz, é uma satisfação tê-lo em nosso programa. Olá, Ana. Olá a todos. É uma satisfação estar aqui, falar um pouquinho da AREA, ser mais um participante da AREA, vir falar sobre engenharia e sobre um pouquinho do nosso trabalho. Luiz, quando a gente fala em projetos industriais, geralmente a gente imagina planilhas perfeitas, normas técnicas, enfim, pensa muito na parte burocrática. Mas, na verdade, essa realidade ela é um pouco mais complexa, vai muito além da técnica, de normas e tudo mais. Para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios da execução desses projetos, enfim, da elaboração, execução desses projetos industriais. Pois é, Ana, a gente tem a rotulação de um projeto industrial como algo onde majoritariamente é burocrático, né? São números, planilhas, normas, projetos, e colocar isso na realidade é muito mais do que projetar, né? O computador aceita tudo, a calculadora ela apaga e recalcula muito fácil. O desenho você pode alterar de maneira muito tranquila, mas depois que está construído ou durante a fase de execução, os problemas são um pouquinho diferentes na solução. Então, hoje a gente pode falar um pouco sobre esses desafios, sobre como que é o dia a dia, como é a execução, tirar do papel, que é uma parte extremamente importante, que é uma parte que cabe 100% ao engenheiro, e trazer a realidade, que é onde entram outros profissionais, onde entram profissionais também técnicos, mas às vezes aqueles que executam, né? O pessoal que está lá, eletricista, pedreiro, mestre de obras, né? O marceneiro, o pessoal que pega o papel e faz tornar a realidade. Luiz, quando a gente começou o bate-papo, fiquei aqui pensando projetos e instalações industriais, que é o tema do programa de hoje, e aí eu fiquei pensando, como que é essa questão? Geralmente você remete ao engenheiro civil e você é engenheiro mecânico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do papel, porque muitas vezes a gente escuta falar um engenheiro civil e tudo mais, e a gente agora entrevistando um engenheiro mecânico pode falar um pouquinho dessa realidade. Por que um engenheiro mecânico também pode estar à frente, pode ser a referência daquela obra? Não à toa essa correlação é feita, né? O engenheiro civil é quem executa obras, quem toca obras, porque nós, como cidadãos, como sociedade, a gente está mais acostumado a obras civis, casas, prédios, edifícios, que são parte do dia a dia de um engenheiro civil. Mas quando a gente vai para a parte industrial, essa realidade muda um pouco. Não quer dizer que não cabe ao engenheiro civil o projeto civil das edificações. Porém, começa a envolver outras áreas também. Tem a parte elétrica, tem a parte mecânica, tem a parte de equipamentos, tem a parte de utilidades, que acaba tendo, né, toda uma mescla ali para você conseguir construir uma indústria, né, ou uma área nova industrial. Então, no meu caso, apesar da minha formação ser engenharia mecânica, eu acabei entrando nessa área de projetos, na parte de execuções, inicialmente na parte de equipamentos, e com o passar do tempo eu acabei me envolvendo em projetos maiores e fui me tornando uma referência na união de todas essas áreas, né? Na parte civil, elétrica, mecânica. E se a gente pensar que muitas vezes numa obra um pouco mais simplista, de uma casa, por exemplo, um pedreiro, um mestre de obras é a referência técnica da execução, não é um engenheiro que está lá o tempo todo, né? Não é um engenheiro que está tomando as decisões ou resolvendo os problemas que são parte de qualquer obra. Também pode ser um engenheiro de outra área e não a civil que vai estar lá na hora da execução resolvendo os problemas, né? Uma parte muito bonita e muito bacana da engenharia, que é pouco divulgado, que é pouco falado, é isso. A gente tem baseamento técnico
o suficiente para acabar entrando um pouco nas outras áreas. Não a ponto de fazer um projeto, né, elétrico ou civil, isso cabe a cada uma das profissões, mas na execução a experiência conta mais do que a formação, né? E aqui a gente fala, e eu ouvi muito isso quando eu estava na academia ainda, né? Engenheiro recém-formado é engenheiro de papel, né? A experiência ela vem com o tempo. A gente sai da faculdade com uma caixa de ferramenta enorme, mas não sabe como usar. Nunca usou aquela ferramenta. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a usar cada uma daquelas ferramentas. E por que não trazer outras ferramentas de outras áreas para a nossa caixa também, né? Não tem impedimento. E foi assim que o engenheiro mecânico acabou, né, se envolvendo mais nessas outras áreas. E eu conheço engenheiros eletricistas, que são referências em obras, engenheiros civis, que são referências em obras também na parte mecânica, né? Então, a nossa profissão dá essa liberdade para a gente ir aprendendo e se envolvendo mais em áreas que rotulamente não cabem a nós, mas a gente pode aprender. Luiz, como garantir que, por exemplo, essas áreas, civil, elétrica, mecânica, elas caminhem de forma integrada para o sucesso do projeto? Eu imagino que também seja um desafio. Sim, é um grande desafio. E aí que a gente sai um pouco da engenharia e entra na gestão, né? A gestão de pessoas, a gestão do projeto, a parte organizacional, a parte de gestão realmente dos recursos pessoais, recursos financeiros, recursos materiais. Tudo isso a gente não aprende na nossa formação técnica de engenharia, mas a experiência vai trazendo para a gente. Nada impede de um administrador fazer esse papel. Cabe a ele ter a experiência para isso, né? Eu hoje tenho a honra, né, e o privilégio de trabalhar para um empresário, né, o seu Osvino Ricardi, que por décadas tocou obras. Décadas. E ele não tem nenhuma formação técnica, né? Mas me ensinou muitas coisas de execução de obras. Então, assim, claro, né? Décadas de experiência, fez muitas vezes já se envolveu com muita gente técnica e deu o suporte para ele. Mas é um bom exemplo de uma pessoa que não é da área, mas que tem muito conhecimento em gestão de pessoas, muito conhecimento em gestão de recursos e gestão financeira, que dá a ele a condição de tocar obras enormes, né? E aí, com o passar do tempo, até por uma necessidade dele, acabou me convidando para fazer isso numa das unidades, na unidade industrial da Agrícola Horizonte. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Luiz, quando a gente pensa em engenharia, a gente tem aquela ideia assim, números, técnicas e tudo mais, e você falou questão de gestão de pessoas. Para que tudo aconteça, é claro, a gente precisa de pessoas, isso são em todas as áreas. E gestão de pessoas está muito em alta porque realmente é algo assim muito difícil. Você tem que tratar com a pessoa, alguns te entendem, algumas coisas necessitam que regras sejam seguidas e algumas pessoas têm dificuldade em seguir regras, normas e tudo mais. Então, na verdade, hoje, quando você olha, não é só uma questão de você trabalhar na área de humanas, vamos dizer assim, que você tem que ter um bom relacionamento. O bom relacionamento, ele está em todas as áreas e ele é fundamental para gerir pessoas. Eu gostaria que você falasse isso, como é que funciona isso na prática? Porque muitas vezes não é fácil você lidar com tantas pessoas e numa obra, então, que a gente sabe que sempre tem os desafios à parte, né? Além dos desafios que a gente já sabe que vai encarar, sempre surgem uns imprevistos. Como é que é isso na prática? Gerir pessoas em obras que são, assim, vamos dizer assim, que vêm de projetos que são complexos, alguns, e, enfim, sem uma coisa não acontece sem a outra, então uma pessoa que está à frente disso tem que estar muito bem preparado. Gestão de pessoas, eu considero que é o maior desafio na execução de uma obra.
A parte técnica, ela está normatizada. A parte técnica, os livros ensinam. Se você ficar com dúvida, você volta para o livro e você você consegue encontrar a resposta. Na gestão de pessoas não é assim, né? Todas as pessoas têm um perfil, os humores, eles alteram, né, de um dia para o outro. São muitas pessoas, cada um carrega a sua história, cada um carrega o lado pessoal além do profissional. Nós temos hoje, especificamente, uma discrepância muito grande entre gerações. Então, a diferença entre a geração, por exemplo, do meu avô para o meu pai, talvez por ignorância minha, mas a impressão que eu tenho é que era menor em questão de valores, em questão de modo de trabalho, em questão de como ver o mundo, entre a do meu pai para mim, né? Então, e eu já tenho uma diferença, não digo nem para os meus filhos, né? Os meus irmãos mais novos, né? No caso, 5, 6, 8 anos já dá muita diferença. E eu acho que isso é parte da transformação que o mundo está passando, né? Então, fazer a gestão de pessoas com perfis tão diferentes, com visões tão diferentes do mundo, é realmente muito desafiador. Obras, em geral, são ambientes de um certo estresse, porque os problemas acontecem, tá? Quem nunca fez obra, espera que não tenha. Não, talvez na minha não vai ter. Vai. É 100% de certeza que vai ter problema. Você não sabe qual, você não sabe quando, você não sabe aonde, e você não sabe a solução ainda. Mas vai ter problema e alguma coisa vai ser feita e vai ser solucionada. De qualquer forma, saber compreender e ser ciente de que os problemas estarão lá e de que as pessoas que estão envolvidas, tanto na criação do problema quanto na solução do problema, elas são parte dos recursos que você tem, né? Então, não aprendi na faculdade. Eu acho que tem muito de perfil. Tem engenheiros que têm mais perfil para lidar com pessoas, tem engenheiros que têm mais perfil para lidar com números, assim como qualquer outra profissão. Cabe a quem está à frente de uma obra ter condições técnicas de se tornar referência, né? E ter condições humanas, né? Questão de gestão, para compreender, contornar os problemas, contornar as dificuldades, porque o dia a dia ele demanda muito disso, né? Acompanhamento, conhecimento e muitas vezes abafar um pouco o fogo, porque ele vai pegar. É o tal do imprevisto, né? As obras, elas geralmente têm os imprevistos, e aí quem está à frente, é claro, tem que abraçar muito mais do que as outras que estão, vamos dizer assim, numa linha inferior, para dar solução para esses problemas, enfim, diminuir o estresse, como você falou, acalmar todo aquele fogo que pega no momento. A forma de lidar também com o problema, ele mudou muito com o passar do tempo. Então, hoje eu lido com colaboradores, né, colegas de obra, que têm 55, 60, 65 anos, e com eles a lida é diferente de quando está tratando com um colega de 30. E ainda mais diferente quando está tratando com um colega de 20. Então, não tem uma forma mágica, né? Para o meu perfil é muito mais fácil lidar com quem tem 60. Eu prefiro, né? Até comento com o pessoal, nossa, se eu pudesse contratar só aposentado, sim, eu tinha uma equipe só de aposentados, né? Porque hoje a gente tem, graças à evolução tecnológica, a necessidade de fazer força, a necessidade da questão física é muito menor, né? Mas as questões pessoais, saber lidar com o problema, entender, ter maturidade para encarar as situações, isso vem com o tempo. E são grandes dificuldades do pessoal que está começando agora, né? E eu acho que os próprios engenheiros mais novos, eles ainda não perceberam isso. É parte da caminhada, né? Eu também não percebi, eu também não sabia, né? Quando eu comecei a minha carreira, depois da formação, eu também não sabia que os desafios eram assim, que eram do tamanho. E eu acho que conseguir encontrar um formato de lidar com essas diferenças é parte da arte do executar projetos.
O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Luiz, tem algum momento, vamos dizer assim, na sua rotina de trabalho, em que a parte técnica, teórica, em algum momento ela pode ser substituída pela prática? Vamos dizer assim, a experiência de tantos anos sobre X questão não está batendo muito com o que diz lá a técnica, e aí vocês optam pela prática. Tem isso no dia a dia? Tem muito. É claro que a gente não pode ir contra, né? A técnica, ela nada mais é do que pegar um problema e estressar ele a ponto de você compreender matemática e fisicamente o que está acontecendo. Então, você não pode ir contra, né, a física, você não pode ir contra a técnica. Porém, existem sim discrepâncias. E eu já tive experiências onde, na minha conta, né, na minha planilha, no que eu estava olhando, eu poderia fazer, por exemplo, um copo com metade do material que foi usado aqui. E um homem muito experiente olhou para mim e falou: não faça isso. Não faça isso. Coloca o dobro. Mas veja bem, olha aqui as contas. Coloca o dobro, cara. E aí eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção e eu guardei para minha vida, que é: se você quer ter esse copo daqui a 20 anos, você não tem que estar preocupado se ele vai aguentar. Porque quando você calcula a vida útil, é uma coisa. Agora, não é garantido que ele vai chegar até o final. Você vai ter que dar manutenção, vai ter que isso, vai ter que dar aquilo. Então, você, às vezes, extrapolar um pouco, por experiência, aquele homem já tinha mais de 30 anos de experiência em execuções, vai por mim. Eu já fiz com menos. Depois de tanto tempo me deu dor de cabeça. O entorno, né, os equipamentos envolvidos, tudo que estava ao entorno daquele copo, tornou tão difícil de eu fazer um novo, que se eu pudesse ter voltado no tempo e feito com o dobro, eu teria feito. E a partir daquele dia eu comecei a escutar com muito mais carinho, muito mais cuidado, a voz da experiência, né? Porque a técnica, ela não é perfeita, né? É sempre um bom guia, é sempre uma forma, é a forma correta de se trabalhar. Nós temos normativas dentro da engenharia, a gente não inventa nada, a gente tem normas para tudo que é feito, a gente deve seguir as normas, mas às vezes a experiência fala: vai, cara, usa um pouco mais, gasta um pouco mais agora, que você não vai se arrepender depois. E é o tal do barato que muitas vezes vai custar mais caro, sai caro quando a gente exatamente. Fala em obra. Então, e o pessoal da vivência, eu já escutei isso muito de pedreiros, né? O engenheiro vem aqui e acha que tanto é o suficiente, eu tô falando que não dá. Porque o papel, ele realmente aceita qualquer coisa, né? E no papel a gente não consegue definir, a gente não consegue calcular o fator humano. Que muitas vezes, pelo cálculo tá certo, mas a gente está imaginando um mundo perfeito, onde a execução é perfeita, onde o concreto está 100% bem misturado, que o ferro está 100% bem amarrado. E na vida real não é assim. Então, se tem um ponto, porque o equipamento, a obra, a viga, ela vai quebrar no ponto mais frágil dela. E às vezes aquele ponto frágil não ocorreu por erro de cálculo, mas por erro de execução, né? E isso não tem como colocar no papel. Então, pelo que eu aprendi aí no dia a dia, às vezes vale a pena sim ouvir a experiência e passar por cima, nunca indo contra, né, a técnica, mas às vezes não tem problema extrapolar, vale a pena. Luiz, você falou algo que é muito, muito real. Num tempo não tão distante,
a gente via usar muito mais da força física na execução de projetos, né, nas obras em si. Isso tudo vem de uma evolução. Eu imagino que, assim como em todas as áreas, a gente observa que as novas ferramentas, as tecnologias, elas influenciaram de uma maneira assim, que trouxe muito benefício, agregou, somou as diferentes áreas. Eu imagino que seja assim também na engenharia. Gostaria que você falasse um pouquinho de como essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, elas mudaram, eu diria assim, a lida da engenharia. A tecnologia ela está muito mais presente hoje no nosso dia a dia do que há 30 anos atrás, né? Na engenharia é a mesma coisa. A gente tem hoje condições de trabalho muito mais seguras, a gente tem condições muito menos perigosas, a gente tem necessidades muito menores de esforço físico, né? Questões ergonômicas também são extremamente mais evoluídas do que eram antigamente. E isso vem por uma evolução em diversas áreas, né? A área de materiais, a área de acabamentos, a área de equipamentos, né? Hoje a gente tem acesso a equipamentos que era inimaginável há 30 anos atrás. E isso realmente está está no nosso dia a dia já. Não é algo que está na televisão. É algo que está no dia a dia de obras aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Então, a tecnologia veio, ela não vai voltar atrás. Materiais cada vez melhores, materiais cada vez mais fáceis de utilizar. Hoje a mão de obra é uma situação delicada, porque a demanda aumenta e o número de pessoas que quer trabalhar nessa área é cada vez menor. Isso força as indústrias a correrem atrás de uma solução, porque o mundo não vai parar. Vai ter uma substituição. Então, hoje, para subir uma parede, existem 20 opções, diferente do tijolo, né? Você pode usar o tijolo ainda, mas você não é mais obrigado a usar o tijolo. Para você subir um prédio, você não é obrigado a fazer a estrutura de alvenaria. Você pode fazer metálico, você pode fazer hoje de polímero. Existem enormes opções, né? A gama é muito enorme de opções para você fazer uma construção, tanto na parte industrial quanto na parte habitacional. E isso já está no nosso dia a dia, né? O pessoal técnico, os engenheiros já estão acostumados com isso. Talvez há 20 anos atrás ainda não se falava, ainda era muito conservador, né? Sempre fiz dessa maneira, por que eu vou entrar com uma nova tecnologia agora? Mas se a gente pegar como exemplo a nossa própria associação, a AREA, o número de associados jovens, digamos assim, né, com 10 anos de experiência ou menos, né, 15 anos ou menos, é muito grande. Por uma bênção, a gente ainda tem, né, o pessoal, fundadores, inclusive, que foram parte dos episódios aqui do podcast, o que é muito legal, porque traz muita experiência, traz toda a base. Eles que criaram a associação, graças a eles que a gente tem toda essa estrutura hoje, mas também veio gente nova, também veio renovação e também veio a tecnologia que está disponível aí, que transformou realmente a forma de construir, a forma de executar obras no Brasil, no mundo e em Marechal Cândido Rondon também. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Luiz, quando a gente fala em projeto seja ele industrial, enfim, quando você vai construir uma casa, uma indústria, você sempre busca eficiência. Quem está ali em diferente papel nessa execução, ele vai buscar eficiência.
Mas para chegar na eficiência a gente tem muitos fatores, muitos detalhes a serem observados. E quando a gente fala aqui de projetos industriais, que é o teu caso, o caso do episódio de hoje, a gente pensa muito em sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que a gente não consegue falar hoje, claro, em muitas outras áreas. Como equilibrar isso, né? A eficiência, a segurança e a sustentabilidade para que a obra seja de fato, atinja aquilo que os projetistas e as outras pessoas que pensaram naquilo cheguem a aquilo que eles se propuseram a fazer. Esse é um ponto muito interessante e muito válido, né? A gente fala muito em sustentabilidade, a gente vê essa palavra sustentabilidade em muitos lugares. E na engenharia não é diferente. Quando a gente fala num âmbito industrial, é interessante ser ciente de que tudo que entra numa indústria vai ter que sair. E a indústria, diferente num caso particular, né, de uma casa, você tem que comprovar. Né? Existem normativas, existe fiscalização, existe todo um intertravamento, né? Dos órgãos governamentais para garantir que as indústrias não estejam tirando de dentro da indústria algo indevido. E aí entra a sustentabilidade. Seja numa obra, seja no dia a dia, no uso da água, no uso no tratamento do efluente. É extremamente importante as indústrias pensarem em sustentabilidade. Então, hoje, se eu vou fazer um prédio, uma edificação nova numa indústria, é interessante eu pensar em como eu vou fazer se um dia eu precisar descartar aquele material, né? Porque terão custos envolvidos, né? Existirão perigos envolvidos, né? Danos envolvidos. Na questão ambiental, existem áreas que não podem usar tipos específicos de produtos, né? Isso é parte da engenharia. É o responsável técnico daquela obra que tem que verificar isso. Pô, mas como que eu vou fazer isso? Daqui a 20 anos. Esse é o meu papel. Né? O empresário, ele quer fazer um investimento, ele quer fazer o que é correto. E quem que vai dar a ele o respaldo técnico? É um engenheiro. Então, hoje, a gente tem, nessa evolução tecnológica, né, muitas soluções foram aparecendo, ideias mais sustentáveis, não necessariamente ligadas a um aumento de preço, né? É claro que quando as coisas estão na moda, elas tendem a custar um pouco mais, mas hoje já está mais nivelado, né? Eu acho que a gente já está aí há 10 anos falando de maneira massiva sobre sustentabilidade, e isso já deu tempo do mercado se adaptar, e hoje não é um diferencial, hoje é uma obrigação. Você falar em sustentabilidade é você mostrar que você tem o interesse e você dá importância ao teu negócio a ponto de você pensar em 30 anos. Você pensar em 50 anos, né? Quando você fala em indústria, você não constrói uma indústria para trabalhar 5 anos nela. Né? Então, a parte de sustentabilidade ela está muito forte. Ela não necessariamente está só na mão dos engenheiros ambientais, né? Que são a área da engenharia que é responsável ou que é mais correlacionada a essa questão. Está, sim, vinculada a todos os engenheiros. Na parte elétrica existem materiais mais sustentáveis. Na parte mecânica existem materiais mais sustentáveis. Na parte civil, a mesma coisa. Então, é muito interessante. É uma área que tem que ter um valor... tem que ser dado valor. Né? A gente tem que falar sobre, a gente tem que valorizar, a gente tem que dar atenção. Porque talvez eu não vou estar aqui daqui a 50 anos, mas eu espero que meus filhos estejam. E que mundo eu vou deixar para eles. Né? Ser sustentável não necessariamente é fazer tudo como era feito antes. Às vezes a gente tem que ver as coisas que não estão dando certo e, isso aqui não... Se eu continuar dessa forma, em tanto tempo, eu vou entrar em colapso. Então, começa a reciclar, começa a reutilizar, começa a pensar o que vai fazer com esse material, com essa água, com esse resíduo. E talvez a indústria seja a porta de entrada.
porque nós temos uma regulação um pouco diferente. Mas vai refletir. Começa na indústria e vai refletindo, né, na sociedade como um todo. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Luísa, até quando a gente fala em sustentabilidade, você pensa isso que você acabou de dizer, né? Você tem que usar aqueles recursos pensando no futuro, que você também não pode somente investir, você tem que pensar num conjunto de coisas. E os impactos ambientais, especialmente quando a gente pensa em indústria, eles também são, por vezes, até motivo de polêmica, porque existe toda uma burocracia, a questão da ação dos agentes governamentais e tudo mais. Como é que é lidar com isso? Eu imagino, especialmente quando você vai tirar uma obra do papel e você tem que prever tudo isso, o impacto ambiental, e muitas vezes é até um cabo de guerra, eu diria assim. Não é tão fácil assim, é realmente uma das complexidades que a gente acabou de falar lá no começo do episódio. Sim, nós temos essa complexidade, ela é uma complexidade até jovem, né? Então, há 20 anos atrás, por exemplo, as normativas não estavam tão bem estruturadas, não existia tanta fiscalização, então muitas obras não levavam isso tanto em consideração. Hoje não, hoje está tudo muito amarrado, está muito fiscalizado, e aí cabe aos responsáveis do projeto e dos executantes, né, conseguir compreender isso, conseguir entender e vender o valor disso para o empresário que está investindo. Porque a mesma obra feita há 20 anos atrás e hoje tem outra complexidade. Mas eu fiz a mesma coisa 20 anos atrás, custou metade. Pois é. Então, hoje funciona assim. Bom, mas o meu concorrente não fez. Ele vai ter que fazer. Talvez ele conseguiu entrar numa brecha ou conseguiu passar sem fiscalização. Não tem problema. A norma é para todos, a regra é para todos, a lei é para todos. Se hoje ele acha que está passando batido, ele está criando um passivo. E lá na frente ele vai ter que arcar com isso. Então, a partir do momento que começa a ficar parelho, né, começa a atuar de maneira geral, a punição, o cumprimento das regras, até a exigência de envolvimento de pessoas, né, técnicas, responsáveis técnicos nessas obras, a sociedade acaba tendo uma evolução, né? As obras, em geral, elas acabam evoluindo, acabam tendo uma condição melhor, uma questão mais sustentável. E nesse sentido, a AREA acabou sendo, para mim, um ponto muito bacana, né? Um ponto... fazer parte de uma associação me deu condições de atuar, né? E de entrar em contato, de ter um networking com pessoas técnicas, né, profissionais de outras áreas, que puderam me auxiliar quando foi necessário. Porque não tem como uma pessoa saber de tudo. Agora, ela tem como estar envolvido em vários âmbitos, né? E aí que a associação é interessante, é aí que a comunidade da engenharia ela é importante, né? Para poder atingir tudo isso daí. Se você me permite, eu vou dar um exemplo. Nós, na Agrícola Horizonte, nós fizemos um projeto agora de tratamento de efluente. Nós somos a primeira fecularia no Brasil, a pioneira, lá em 2009, a impermeabilizar as lagoas de tratamento e fazer o que a gente chama de biogás. Então, a gente captura o biogás gerado pelas bactérias da lagoa e utiliza isso como combustível na queima de combustível para gerar vapor. Isso é sustentabilidade. Em vez de estar liberando gases para a atmosfera, a gente reaproveita e ainda deixa de queimar cavaco que vem da madeira. Hoje, em 2023, nós fechamos o projeto, contratamos as empresas, executamos e em 2024 a gente passou a operar o nosso sistema de tratamento de efluentes, que foi o primeiro
no nosso ramo, né, no Brasil. A primeira fecularia do Brasil a ter sistema de tratamento de efluente é a nossa. Então, hoje, 100% do nosso efluente, ele é tratado. Ele sai conforme as regras do órgão governamental, né, o IAT, para retornar essa água para a natureza. Então, a gente retira da natureza, utiliza, trata, tem toda uma engenharia, tem todo um custo, tem todo um trato, um cuidado, uma equipe enorme de pessoas que fazem só isso para poder devolver para a natureza, né? Mas o concorrente não faz esse custo, ele não tem. Tá tudo bem. As coisas vão evoluindo, logo eles terão que ter, e nós fomos os primeiros. Tá tudo certo, né? Afinal, alguém sempre vai ter que ser o primeiro. Às vezes precisa de um empresário um pouco mais arrojado, que pensa de maneira mais sustentável, que resolve fazer esse primeiro investimento, esperando que com ele a corrente siga, né? A partir dele as coisas comecem a acontecer e mostra que é viável. A gente tem como ser viável. O custo vai ser maior? Tudo bem, mas você pode também agregar no valor do teu produto. Você é uma empresa num patamar um pouquinho diferente. Então, a sustentabilidade, conforme a sociedade vai entendendo isso, começa a valorizar isso. E começa na hora de olhar na prateleira, falar assim, eu vou preferir essa marca aqui, essa empresa aqui, porque eu sei que ela está cuidando dos recursos que ela está extraindo da natureza. Como você mesmo falou, a indústria, por tratar de volumes muito grandes de energia, de água, de pessoas, acaba sendo, quando a gente fala em números, tantos 1.000 litros de água por hora, meu Deus, que absurdo. Mas, gente, nós fornecemos comida para o mundo inteiro, né? Para cada frango que é abatido, são 20 litros de água, por exemplo. Não pode estar errado esse número. Eu tenho esse número na minha cabeça. Mas é muita água. Sim, mas se ela for bem tratada, se ela for bem recuperada, ela volta para a natureza limpa. 100% limpa. Inclusive, essa é uma das áreas que tem maior retorno, não se perde nada, a pena é utilizada, o sangue é utilizado, a gordura é utilizada, tudo isso vai virar material, que vai alimentar outros animais ou vai alimentar pessoas. Quem vai alimentar as pessoas, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento para não rotular, né? Para não rotular com uma coisa ruim. Na verdade, as nossas regras industriais, elas são muito mais apertadas do que as nossas regras como, né, pessoas, como CPF. Uhum. E se tudo der certo, a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela vai evoluindo a ponto de um dia parte dessas atuações sustentáveis que a gente faz na indústria venha também para o nosso âmbito pessoal, né? Reciclagem do lixo, o tratamento dos nossos efluentes, a forma que a gente lida com o que a gente gera também de descarte. Construção e decoração volta em 20 segundos. Você falou algo interessante. Pertencer a uma entidade, uma associação como a Areia, no seu caso, eu imagino que no dia a dia faça a diferença. Existe um profissional atuando sozinho, claro, ele na sua atuação em si, vamos dizer assim, ele que vai assinar, ele que vai responder pela sua atuação profissional, mas quando ele atua no coletivo, podendo contar com outros profissionais, enfim, trocar experiências, como muito bem dito, frisamos aqui, no caso da Areia, ainda tem a participação lá ativa de fundadores, de ex-presidentes que viveram todo o começo e que tem aquela experiência do passado que muitos que estão começando não têm. E também tem essa vamos dizer assim, esse choque de realidade com esses que estão começando, que também quem tem aquela experiência do passado muitas vezes não tem esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa vivência, de não se ver como concorrente. Você vai estar numa associação que vai ter vários engenheiros, enfim, tem arquitetos,
vários arquitetos, mas vocês não estão ali como concorrentes, vocês estão para se ajudar, um vai contribuir de alguma maneira, como falamos ao longo do programa, existem os desafios, os imprevistos, e para tudo isso precisa de solução. E quando você tem um networking desses, eu acredito que fica tudo mais fácil na prática. Nós temos essa oportunidade, né? Na verdade uma bênção quando a gente para pensar, fazer parte de uma associação onde tantos profissionais de tantas áreas diferentes têm uma visão comum, né? Quem ganha com isso é a sociedade, porque a tendência é os projetos, as melhorias, as construções, elas serem cada vez melhores, né? A disputa, ela não existe porque o engenheiro, o arquiteto, ele não vende um produto, ele vende um conhecimento, né? Então, quando você fala de arquiteto A e arquiteto B, você não está falando de vidro A e vidro B e só muda a marca. Você está falando de uma pessoa, um profissional, uma visão de mundo, um conceito diferente. E isso é muito legal, porque assim, cada um tem a sua cara, cada um tem o seu produto, né? O seu conhecimento que será vendido, digamos assim, mas ele pode ser agregado pelo conhecimento do outro. Então, é realmente uma relação de mutualidade. A gente ajuda um ao outro em tudo que pode, porque é interessante para mim que o meu colega saiba mais. Quanto melhor ele for como profissional, melhor vai ser a sociedade, a comunidade, as obras que ele vai fazer. O que eu não gostaria é um dia me chamar e falar, cara, eu preciso de ajuda aqui porque tal engenheiro veio aqui, fez tal coisa e deu problema. Ninguém ganha com isso. Uhum. Eu também não ganho com isso. Então, nós temos realmente um modus operandi ali na ARE que é muito bacana. É realmente muito somatório, a gente se ajuda bastante, o nosso network é muito legal, é um clima muito leve. Depois de toda a reunião a gente se reúne, a gente tem uma pequena confraternização e aquele é um momento realmente de networking, de bate-papo. A gente fala, o que você tem feito? Você está envolvido no quê? Cara, lembrei, tem um problema lá que eu acho que você já trabalhou com aquilo. Eu já trabalhei mesmo. E aí, dali sai a solução para o problema. Porque na engenharia, a gente também tem uma facilidade que, por exemplo, os médicos não têm, onde a urgência ela é rara. Normalmente nós temos tempo para fazer as coisas, nós temos como planejar, nós temos como pensar, nós temos né, a vida de ninguém está dependendo daquilo ali. Uhum. Né? Excepcionalmente pode acontecer, mas normalmente, então a gente tem tempo de ligar para um colega. E parte de ser engenheiro de execução de obra é saber que você não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Uhum. Ser consciente disso e entender que eu não sei de tudo, mas se eu conhecer 200 pessoas que cada um sabe um pouquinho, logo eu saberei demais. Né? E eu acho que a nossa comunidade, né, os engenheiros, os arquitetos envolvidos ali na ARE, todos são muito conscientes disso e todos abraçam essa causa dessa forma. É interessante para os mais sêniors, né, os mais antigos, os mais experientes, que venha essa leva nova de engenheiros, de arquitetos, porque eles também precisam de gente nova, de energia, de pessoas que estão a fim de começar e aprender. E muitas vezes trabalhar na própria equipe deles, porque a demanda está aí, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Conforme você vai passando o tempo, algumas demandas você pretere. Eu prefiro deixar isso para alguém que é um novato, que ele consegue fazer, que vai ser bom para o crescimento dele, e eu vou focar nisso aqui. Porque hoje a gestão de pessoas me demanda muito. Então eu vou deixar essa parte técnica aqui, eu vou fazer a revisão depois. Mas quem vai fazer é o meu colega. Assim eu dou oportunidade para o mais novo. E eu vou evoluindo. E depois ele vai estar na minha posição. Né? Então, é realmente muito bacana, é muito engrandecedor e é um grande sucesso. Né? Mais uma vez, tem que agradecer ao pessoal que lá atrás fundou, teve todo um empenho, criou a nossa sede, construiu a nossa sede.
E eu me senti muito abraçado quando eu me associei, né? Eu não imaginei que ia ser tão legal, que o pessoal ia ser tão receptivo. E quanto mais você se envolve, mais você fica envolvido, né? Mais as pessoas te abraçam. E automaticamente a gente tem a sensação de que é parte do nosso dever abraçar os novos. Luiz, quero agradecer a sua participação no programa, por compartilhar suas experiências, um pouco da sua rotina, falar um pouquinho da engenharia também, do quanto o papel da Area é fundamental nesse processo todo que engrandece, especialmente os setores da engenharia e da arquitetura na nossa sociedade. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, Ana. Foi uma honra poder participar desse podcast. É um projeto muito legal, a gente poder falar um pouco sobre a nossa profissão, esclarecer algumas dúvidas, ou até gerar outras dúvidas, né? De maneira que a gente comunique sobre como é o trabalho no engenheiro, as várias áreas, né? As diversas áreas. Hoje eu falei um pouco da minha, colegas falando da parte deles. E quem sabe assim a gente toca o coração de algum jovem que está pensando em ir para a engenharia, que é muito importante que a gente tenha novos entrantes aí nessa área. A sociedade cresce muito com isso. Eu acho que a AREA faz um ótimo trabalho de fortalecimento da comunidade de engenheiros. Eu acho que a gente, como cidadão, ganha muito com isso, né? Essa parte técnica ela é importante, ela traz benefícios para todos, para o município, para a região. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero um dia poder voltar aqui, falar sobre outro assunto ou falar mais sobre esse mesmo assunto. Agradeço também ao pessoal da AREA que abriu essas portas para a gente. Obrigado. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.